Agora sim, Você em Dia está no ar e vamos começar o programa de hoje com uma entrevista de uma convidada super especial, a Monja Cohen. Ela nasceu em São Paulo, foi jornalista, está aqui em Aracaju por esses dias. Seja muito bem-vinda ao Você em Dia. Muito obrigada. Agora se apresenta um pouco para a nossa telespectadora do Você em Dia. Quem é a Monja Cohen? Eu sou monja há mais de 25 anos, 27 anos. Nasci em São Paulo, de uma família classe média. Trabalhei no Jornal da Tarde, que foi uma abertura de consciência, o que nós podemos fazer para o bem de todos os seres, não só da humanidade, mas da natureza. Acabei indo morar nos Estados Unidos, onde encontrei o Zen Center de Los Angeles. Comecei práticas meditativas que definitivamente mudaram a minha vida. Tenho uma missão que assim me imponho, de poder levar a todos os seres a capacidade de acordar, de despertar, apreciar a vida e compartilhar melhor a nossa existência com todos os nossos irmãos, irmãs, companheiros, companheiras de vida. Como é que surgiu esse despertar e essas indagações sobre os acontecimentos tristes do mundo? Eu acho que a nossa profissão de jornalista nos obriga a estar em contato com pessoas de todas as escalas sociais, de todos os níveis, e nós encontramos sofrimento, dor. Eu estava no jornal na época que havia muito terrorismo no Brasil, havia assaltos a bancos, e de repente eu precisava telefonar para a esposa do segurança do banco para pedir o boneco, quer dizer, o retrato dele, dizer quem era, e aquilo doía. Doía ver tanta dor, tanto sofrimento, e o que se pode fazer a respeito disto. E é nessa época que me pedem para fazer uma matéria de sociedades alternativas. E uma das alternativas era um grupo zen budista na Califórnia. E esse grupo zen budista já trabalhava com sustentabilidade, reciclagem, agricultura mais natural, orgânica. Cuidados com o meio ambiente. Cuidados com o meio ambiente, o respeito à vida, à diversidade. Então tudo isso que hoje para nós parece até uma linguagem moderna, naquela época, lá no final dos anos 60, já estava sendo vivido por esse grupo. Isso me chamou a atenção. E outra coisa, teve a Guerra do Vietnã, foi um pouco antes, e no final da guerra haviam monges vietnamitas que eles se queimavam em praça pública. É diferente disso de eu jogar uma bomba num ônibus, é diferente disso de eu colocar bombas no meu corpo e querer morrer com todo mundo, matar, pegar aviões e destruir. Era um protesto contra a guerra e a violência, onde o monge jogava gasolina no corpo e punha fogo. Eu não acho que é uma coisa que se recomende para ninguém, não façam isto. Mas era uma situação extrema que estava vivendo o país, em que eles chamavam a atenção de dizer como é que nós vamos parar com essa violência. Isso foi um dos elementos. De protestar. De protestar. Os acontecimentos violentos. E isso me chamou muito a atenção. Como é que alguém fica sentadinho em meditação em chamas? E quando eu começo a minha prática meditativa, uma das coisas que dizem é isto: nós temos que estar quietos, em equilíbrio, no meio das chamas do mundo. E foi justamente sobre isso que você tratou em sua palestra, resolvendo conflitos e harmonizando nossas vidas. Um pouco de como fazer a meditação. Tem uma chave que eu digo a chave de ouro, que é respiração consciente. Então, na hora que alguma coisa afeta você de alguma forma, silencie, sente-se e respire conscientemente. É importante ter uma postura adequada, essa coluna erecta que você tem tão bem, que a gente deve procurar todos nós, lembrar de sentar com a coluna erecta. A coluna vertebral é a vida do nosso corpo. Todo o sistema nervoso está passando ali. Então, manter essa coluna erecta e respirar conscientemente. Na sua vida, como é que foi isso, essa experiência pessoal com a meditação? Como que era a Monja Cohen antes de conhecer essas práticas e como que é a Monja Cohen hoje, após o conhecimento dessas práticas? Eu era muito brava. Eu não sou a pessoa mansa, não. Então, às vezes as pessoas dizem, a meditação é para os mansos, para os quietos. Eu falei, nem sempre. Eu acho que eu era muito nervosa, muito agitada, muito briguenta, muito guerreira. E eu acho que a meditação foi me levando desse estado da guerreira para alguma coisa que eu considero muito bom, que é o estado da sabedoria. Então, como é que a gente faz essa transição daquele que está lutando, brigando, a gente defender meus direitos, defender os direitos de toda a humanidade,
para aquele que entra num estado de compreensão, de acolhida, e aí acontece uma transformação tão revolucionária que eu até fiquei assustada quando eu percebi. Uma coisa que Jesus fala, dar a outra face, é uma coisa que Buda diz, dê uma outra resposta ao mundo. Se o mundo está violento, não seja violenta junto ao mundo. Dê a outra resposta. Se a pessoa te agride, não agrida de volta. Se estão todos roubando, sendo corruptos, a gente fala o coração está rompido, partido, não está íntegro, mantenha o seu coração íntegro. E isto vai fazer diferença. Vai fazer com que a pessoa esteja bem, mesmo que esteja acontecendo chamas ao redor. Mantém-se em estado de equilíbrio para poder agir amorosamente de forma adequada. Veja agora o Chile, há poucos dias atrás, né, o tsunami, o terremoto, e quantas pessoas foram saquear coisas, né? Em vez de pensar o que nós juntos podemos fazer para o bem de todos. É ainda muito essa ideia de um eu separado que eu tenho que pegar para mim, mas nós estamos em rede, estamos todos juntos. O meu bem fica melhor quando o bem do coletivo fica bom. Então é este pensamento de absoluto e relativo, o global e o local, que a gente vem falando tanto, e colocar isso em prática. Não é só que é bom para mim. Muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Você em Dia. Seja muito bem-vinda a Sergipe, espero que tenha sido proveitosos esses dias aqui. E com certeza as pessoas que estão em casa assistindo, com certeza trouxe também alguma informação que vai tocar aí na vida das pessoas. Muito obrigada, que todos tenham um ótimo dia e que sempre o caminho verdadeiro se manifeste em plenitude em nossas vidas. Amém. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.